Liliana. Antes de mais, obrigada por dar aqui entrevista à Magafone, falar um bocadinho tanto do seu percurso como do livro que está para sair. Exatamente, sim, mesmo isso. E eu começava por pedir a fazermos aqui uma contextualizaçãozinha, para me falar um bocadinho do seu trabalho enquanto aromaterapeuta, como é que enverdou para esta área, assim muito brevemente. Sei que estudou em França, não foi? Fez alguns estudos em França. Como é que chegou a esta área e porquê é que fundou o Instituto Português de Aromaterapia? Em relação a como é que tudo isto começou, então, efetivamente, eu estudei aromaterapia em França e tudo isto começou muito cedo, porque já vem muito das minhas raízes, de facto a minha família sempre se cuidou com as plantas, sempre teve esta ligação muito próxima às plantas. Eu própria também, quando era criança, também andei muito no meio da terra, aqui muito ligada à agricultura e esta questão de se cuidar com as plantas, de tratar do nosso próprio corpo e das nossas doenças através das plantas medicinais. A verdade é que depois isto foi crescendo, foi passando, não é? De alguma forma esta ligação, mas a verdade é que, entretanto, em 2016 eu fico grávida e volto novamente um bocadinho a estas raízes, mesmo de uma forma inconsciente, a ficar cada vez mais preocupada, ok, quando a minha filha nascer, como é que vai ser? Vejo toda a gente à minha volta a recorrer às urgências muito frequentemente, toda a gente com os miúdos doentes muito frequentemente, e eu não quero passar por isto, ou pelo menos se passar eu quero saber o que é hei de fazer a nível de soluções naturais. E efetivamente nessa altura estava em França, o que me fez chegar obrigatoriamente aos óleos essenciais, não fosse aqui a França o berço da aromaterapia, e os óleos essenciais estão por todo lado, não é? Toda a gente utiliza óleos essenciais. Então foi quando eu comecei a despertar um bocadinho para estes extratos naturais de forma um bocadinho mais crítica, ok? Para que é que isto serve e como é que isto me pode ajudar a lidar com as doenças que eu possa ter ou que a minha filha possa ter quando nascer? E a verdade é que foi aqui que eu encontrei toda a versatilidade que eu procurava, que era algo que pudesse cuidar da minha família, mas a todos os níveis, que pudesse de facto atuar a nível terapêutico na minha filha, em todas as doenças, em mim, no meu marido neste caso, e também que me pudesse ajudar noutras questões, fazer detergentes para a casa, ambientadores naturais. Eu podia de facto com os óleos essenciais fazer tudo na minha família. E a minha grande preocupação, efetivamente, era aqui a minha farmácia natural, foi aqui que começou tudo em relação à parte terapêutica dos óleos essenciais, foi quando eu comecei a procurar informação sobre isso, a ler alguns livros, a ver algumas informações na internet, mas de facto havia muita informação e alguma contraditória. E aí eu comecei de facto a procurar formação nesta área, comecei a fazer alguns workshops, como a maioria das pessoas começa a utilizar os óleos essenciais, começa a fazer um workshop, a ir ver uma palestra, ouvir falar sobre isto, e comecei a perceber que de facto era aqui um mundo gigante e que eu podia cada vez dominar mais esta técnica. Comecei a fazer várias formações e fui evoluindo nessas formações. E de facto cheguei ao ponto em que já tinha formação para poder ajudar outras pessoas. E isso também começava a ser já um pedido das pessoas que andavam à minha volta, porque de facto, mais uma vez, encontravam-se em situações de idas às urgências, situações dos filhos sempre doentes, baixas recorrentes, e não sabiam como lidar com isso de forma natural, ou pelo menos prevenir que isso acontecesse com tanta frequência. E começaram-me a pedir, a Liliana, já agora, diz-me aí como é que tu fazes, como é que tu consegues tudo isso, como é que consegues a tua filha, nunca tenho ido às urgências, não, às vezes até tenho um bocadinho medo de dizer isto, mas é a realidade. E comecei aqui de alguma forma a ajudar outras pessoas. Ok, tendo em conta que já tinha formação para poder ser aromaterapeuta, por que não ajudar de facto de forma profissional? Fiz algumas formações de profissionalização também, porque eu defendo que de facto o aromaterapeuta não é só alguém que sabe usar os óleos essenciais, é alguém que sabe usar e que sabe aconselhar e aplicar nos outros. E foi aí que comecei de facto a fazer as consultas, a começar a ajudar todas estas famílias que também precisavam de soluções naturais para cada um dos elementos e também em prevenção, para prevenir situações de SOS, situações recorrentes, que são normais, mas que permitiam prevenir os filhos estarem tantas vezes doentes ou terem tantas recaídas, ou muitas das vezes estar um e ficarem todos também doentes. Não é? E então nessa questão comecei dessa forma a fazer as minhas primeiras consultas, a acompanhar as primeiras famílias e a ver de facto resultados nos outros também, já não era só comigo, não é? Quando é só connosco é sempre aquela questão de, ok, isto funciona efetivamente, mas quando começamos a ver que conseguimos impactar tantas famílias e conseguimos ajudar tanta gente a prevenir e quando começam a surgir os testemunhos,
de facto de reduzirem medicações gigantescas que faziam, automedicação, nada que fosse obrigatório pelo médico, mas que recorriam muito facilmente, ou porque o filho estava constipado, ou porque o filho de facto tinha aqui, aparecia uma gripe, e depois o outro também, elas próprias muitas das vezes enquanto mães também precisavam desse apoio preventivo, e começarem a surgir os testemunhos de facto conseguem estar meses e meses sem que o filho tenha uma bronquiolite, sem que o filho tenha que ir ao médico, sem que o filho tenha que ir a uma urgência. Isto para mim foi assim algo mesmo muito, muito, muito impactante, que me permitiu perceber que, ok, é mesmo por aqui o caminho, não é? Eu comecei tudo isto para me ajudar a mim própria, mas hoje em dia já ajuda outras pessoas e isto tem de facto impacto na vida dos outros. E pronto, e tudo isto surgiu de uma forma mais familiar, aqui em consulta, de um para um, enquanto eu trabalhava nas consultas individuais. Comecei a ajudar várias famílias, comecei a ter que trabalhar em grupos, porque de um para um já era muito difícil, já não havia tempo suficiente, não é? E todos nós temos 24 horas, e então comecei a trabalhar com os grupos, comecei a organizar a minha informação de forma a conseguir dar autonomia a estas famílias através de vários cursos online. E estas famílias continuavam cada vez mais interessadas e algumas destas pessoas começavam a procurar formação também profissional para poderem ajudar também elas próprias outras pessoas. E a verdade é que formação em aromaterapia de forma profissional não havia muita coisa em Portugal, para não dizer praticamente nada, e o que existia efetivamente era para saber usar os óleos essenciais, o que é fantástico, o que é muito bom, mas não é só isso, ser aromaterapeuta, não é? Para ser aromaterapeuta e ajudar alguém, como qualquer profissional, aliás, é saber, ok, aplicar em si mesmo, mas saber passar todo este conhecimento para outras pessoas, saber lidar com a responsabilidade de fazer aconselhamento, e saber aplicar efetivamente como é que os outros vão usar de forma segura, não é? Então aqui surge o Instituto Português de Aromaterapia, com a primeira formação e a primeira certificação de aromaterapeutas profissionais, onde abordamos exatamente essa questão, a vertente da utilização, claramente muito útil, e a vertente da postura do profissional, da ética, da parte da atitude, como lidar com o cliente, como ajudá-lo a perceber as causas que levam aos sintomas apresentados, na verdade. O aromaterapeuta não faz diagnóstico, mas ajuda a avaliar as necessidades que esta família pode ter para poder prevenir ou para poder ter soluções naturais prontas a usar quando as situações surgem. Não é? E o livro veio de alguma forma aqui no encaminhamento de tudo isto, não é? Porque eu começo eu própria a construir a minha farmácia natural, esta foi a minha principal motivação lá atrás, em 2016, e a verdade é que isto foi o início de tudo, mas que hoje está num livro, porque isto impactou tantas famílias e tanta gente me dizia, mas Liliana, tens que continuar a ajudar estas pessoas, cada vez mais as pessoas precisam de soluções naturais, e eu via, e isso aí surgiu muito também com a formação online, e eu via muito que as pessoas até tinham os óleos essenciais, até começavam, iniciavam, mas que não conseguiam de facto garantir que tinham as soluções prontas a usar em casa, sempre que precisassem delas, tal e qual como a automedicação. Todos nós temos lá em casa uma caixinha, normalmente, ou uma gaveta, às vezes um gavetão, depende de família para família, onde têm imensa automedicação, claramente, que utilizam em SOS, porque lá está, surge uma febre durante a noite, surge uma dor de cabeça, surge ou uma gripe num adulto ou numa criança em casa, e nós temos sempre qualquer coisa pronta a usar para tudo isso, não é? Que podemos comprar em qualquer lado, em qualquer farmácia. E a verdade é que aqui eu consigo transformar tudo isto em soluções naturais exatamente com o mesmo princípio, de ter tudo pronto a usar, caso surja uma febre durante a noite, caso surja uma dor de cabeça, caso surja uma insónia durante a noite, por exemplo, uma constipação, um pingo no nariz dos miúdos, tudo isto é possível ter também automedicação natural para todas estas situações, e é isto que o livro traz, é todas estas soluções que qualquer pessoa pode fazer em menos de 1 minuto cada uma delas, e que garante que fica lá em casa pronto a usar sempre que for preciso. E adequado. Liliana, e para as pessoas ficarem assim com a ideia clara, quais são os benefícios de optar por essa farmácia natural em vez de ter a tal gaveta dos medicamentos? Então, os benefícios são imensos. Primeiro, é utilizarmos ingredientes naturais que nos permitem, de facto, conectar com a natureza e garantir que que não estamos, aliás, a introduzir produtos de síntese no nosso organismo, que claramente são tóxicos a longo prazo para determinados órgãos e para as nossas células. Portanto, só aqui temos uma grande vantagem de estar a utilizar produtos naturais, não é? Isto é uma grande preocupação da maior parte das famílias hoje em dia, utilizar o mínimo possível de produtos de síntese,
vamos lhe chamar entre aspas, tóxicos, são produtos que nos ajudam, efetivamente, claramente, não sou nada contra a automedicação convencional, simplesmente existem também soluções naturais que o fazem. E quando nós pensamos num medicamento normal, um paracetamol, não é? Por exemplo, todos estes medicamentos têm princípios ativos, não é? Que todos nós também vamos ouvindo falar, os médicos disto ou daquilo, na farmácia, ou vamos ouvindo, mesmo em todo lado, ouvindo falar dos princípios ativos. E os óleos essenciais também possuem estes princípios ativos, mas de forma natural, extraídos das plantas. Portanto, aqui a grande vantagem que eu diria, efetivamente, é termos produtos apenas naturais para utilizar no nosso organismo, para não começarmos logo desde o nascimento quase a introduzir produtos de síntese nos nossos filhos, por exemplo, não é? Porque é possível utilizar tudo de forma natural. Para além disto, sendo um produto natural, a eficácia é bastante maior, porque existe aqui a nível celular um processamento totalmente diferente, porque os óleos essenciais vão integrar as nossas células por terem a mesma constituição. Lá está, nós próprios somos seres naturais, nós somos construídos pela mãe natureza, e os óleos essenciais também são as próprias plantas que os produzem. Então existe de facto uma integração celular totalmente diferente, e existe aqui variadíssimas ações que muitas das vezes na automedicação convencional não conseguimos ter de uma forma tão simples, como por exemplo a função antiviral, a função antibacteriana, que muito facilmente encontramos nos óleos essenciais, não vou dizer todos, mas muitos deles têm esta função e permitem ter esta ação bastante rápida, bastante eficaz e natural, claramente. E esta farmácia natural, a Liliana testou, então tudo o que recomenda no livro já testou no seu dia-a-dia. Perfeitamente, sim, mas isto em todas as situações, não é? É acordar de manhã com uma dor de garganta, é à tarde já estar relativamente bem, às vezes passa rapidamente, isto é exatamente igual à medicação convencional, às vezes passa muito rápido, outras vezes temos o nosso próprio corpo vai se adaptar e vai conseguir ganhar defesas suficientes para lidar com este tipo de problemas, não é? Então pode ser uma dor de garganta que muitas das vezes começa de manhã e que à tarde já estamos bem ou no dia seguinte, é uma febre que pode surgir e que conseguimos lidar com essa febre muitas das vezes com soluções naturais. Claramente que quando isto não acontece, devemos sempre recorrer à medicina convencional e não há nada contra isso. É mesmo esta questão de poder prevenir, poder baixar muito as crises de constipações, as crises das gripes, as passagens virais que muitas das vezes surgem nas famílias, em que um filho fica doente e todos os outros ficam a seguir, é poder lidar com problemas por exemplo, do sono, que são aqui uma grande causa de muitos problemas a nível da nossa saúde. Portanto, isto sim, efetivamente, vai nos ajudar em imensas situações na nossa família, a prevenir e também a cuidar quando elas surgem. Lá está, uma febre, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, uma dor pré-menstrual, uma dor muscular, uma dor de costas, situações completamente habituais, que todos nós estamos habituados a lidar, efetivamente, mas tendo soluções naturais. Quantos óleos é que devemos ter na nossa gaveta? Então, existem imensos óleos essenciais, não é? Eu sou completamente apologista que não devemos ter todos. Pronto. Porquê? Porque existem muitos e eles vão acabar por ser muito semelhantes entre eles. Eu diria que para iniciar uma farmácia natural são apenas necessários 4 óleos essenciais. Okay? E com estes 4 óleos essenciais nós conseguimos de facto começar a ter uma farmácia natural em nossa casa para lidar com as situações principais e mais habituais. Lá está, as dores de cabeça, dores de costas, dores musculares que possam surgir, tendinites, situações mais comuns. Não é? E aqui podemos ter 4 óleos essenciais principais, como o óleo essencial de lavanda, que vai ajudar tudo o que seja relacionado com relaxamento, tudo o que seja relacionado com dor localizada, por exemplo. Temos o óleo essencial de tomilho, que é um excelente anti-inflamatório, e temos também, por exemplo, um alecrim, que vai ser ótimo a nível cerebral, a nível mental, fadiga mental, a nível foco, concentração, e podemos juntar aqui, depois, dependendo das famílias, vamos poder adaptar um 4º óleo essencial. Podia ser, por exemplo, um hortelã-pimenta, que é um óleo essencial que é bastante fresco, mas que ajuda também, por exemplo, a nível de dores de cabeça, a nível de dores musculares, também vai poder ajudar. Então, com estes 4 óleos essenciais poderíamos começar a nossa farmácia natural. Depois o que eu aconselho é ir juntando alguns óleos essenciais mediante a própria família, porque às vezes existem necessidades que não são iguais para todas as famílias, não é? Pode existir uma criança com asma em minha casa, mas pode não existir nenhuma na casa da Daniela, não é? Então é completamente normal que eu possa precisar de alguns óleos essenciais que se calhar a Daniela não vai precisar ou outra pessoa qualquer não irá precisar. Então aí o ideal é adaptarmos a cada família. E nós no livro fazemos mesmo esse passo a passo em que a própria família vai fazer essa análise
neste caso uma autoanálise, que é feito individualmente, em que vai perceber todas as situações que surgiram nos últimos 12 meses. E a partir daí perceber o que precisa de facto de construir e de ter a nível de soluções naturais para a sua própria família e para cada elemento, pela idade, pelas situações que possam ser características dessa pessoa, a nível de patologias, quadro clínico. Conseguimos no livro de facto fazer essa análise, ou pelo menos eu ajudo a fazer essa análise que cada um possa fazer, e depois então partir para a construção, mas apenas daquilo que precisa, que a sua própria família precisou nos últimos 12 meses, que na maioria das vezes é aquilo que vai precisar nos próximos 12, não é? Se for muito recorrente as constipações, tudo isso é normal que no próximo ano seja também recorrente. Então é muito por aí que é feita essa análise. A Liliana falava-me também que este bichinho já vem aqui desde a infância, não é? Que havia a tradição de cuidar com plantas. Fala um bocadinho o que é que se lembra dessa altura, desses cuidados com a natureza. Então, eu recordo-me desde sempre, primeiro, lá está, sempre ligada aqui à natureza. Eu venho de famílias numerosas, tanto a família da minha mãe como do meu pai, uma família materna com 12 irmãos e paterna com 7, que faz com que existissem muitos filhos e que fosse preciso lidar com tudo isso, numa altura em que ainda não existia indústria farmacêutica desenvolvida como há hoje em dia. Então, a única solução era mesmo recorrer a tudo aquilo que tínhamos no nosso campo, não era? Não havia outra hipótese. Então, eu recordo muitas vezes, eu aleijava-me de alguma forma, caía, como normal, não é? Primeiro, e imensas vezes para o campo com a minha avó, com a minha mãe, e recordo muitas vezes ou ia para o meio das silvas, ou ia para aqui, ou ia para lá, acontecia ali qualquer coisa, e lá está, lá vinha a minha avó, ia buscar ou a folha de sabugueira, ou ia buscar alguma planta que tivesse, fazia muitas vezes chás que fazia em casa, com muitas plantas, chá de carqueja, chá de pés de cereja, para todas as situações que surgissem. Se eu me queixasse de qualquer coisa, ando aqui com uma dor, pronto, lá vinha a minha avó, olha, então vai ali ao campo, vai lá buscar um raminho de alecrim, vai buscar um raminho de tomilho, e vamos então fazer aí qualquer coisa. E depois ou juntávamos uma cera, e isto já se fazia há muitos anos atrás, não é? Eu tenho 34, mas eu lembro-me de fazer isto desde miúda, e a minha mãe, ela própria, que é a filha mais velha de 12, ela própria fazia isto para os seus irmãos, para conseguir ajudar os irmãos sempre que eles tinham uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor de costas, o que quer que fosse. Então, isto vem muito destas raízes em que, de facto, tudo se tratava com as plantas, não é? Não se tratava nada com medicação, primeiro porque não existia, e segundo porque era bastante difícil aceder, tendo em conta que eram famílias bastante numerosas, também bastante humildes e sem grandes recursos financeiros, então era muito difícil isso acontecer, e a verdade é que todos se iam tratando e curando através das plantas, na verdade, não é? E isto já vem aqui mesmo dos antepassados, ainda hoje é o dia que a minha avó, qualquer coisinha, lá vai ela ao campo buscar uma erva para se tratar, isso é o que acontece sempre, portanto já é aqui muito comum na família toda a gente saber lidar com as plantas e se cuidar através das plantas. No fundo estamos aqui a resgatar uma essência, não é? A regressar à nossa base, não é? A regressar ao que já se fazia, e ir buscar essa sabedoria e agora estar a ver resultados. Eu imagino que seja muito gratificante no contacto com os seus pacientes, ver os resultados dessas práticas. Sem dúvida, sem dúvida. E nós aqui, uma coisa é ir buscar a planta ao nosso jardim, ao nosso quintal, vamos lá buscar a planta, utilizamos, secamos, fazemos um chá, aplicamos diretamente na pele. Existem imensas formas, mas a verdade, quando nós usamos os óleos essenciais em específico, é este extrato 100% concentrado, portanto já foi extraída aqui todas as moléculas terapêuticas que a planta produziu ao longo do seu crescimento para sobreviver, na realidade, para se tratar a si própria. A própria planta tem este mecanismo, tudo isto é extraído e colocado num frasquinho de óleo essencial a 100% de concentração, portanto nós temos aqui mesmo este extrato muito poderoso e muito concentrado, que vai ter um efeito muito maior e muito mais rápido também do que teria apenas um chá ou do que teria apenas uma aplicação tópica de uma determinada planta, que muitas das vezes podemos esmagar e aplicar diretamente na pele, que funciona também, mas o óleo essencial vai ter um efeito ainda maior com tudo isto, então acaba por ser necessário aqui um bocadinho mais o domínio da utilização para garantir que o fazemos de forma segura, porque efetivamente temos aqui uma concentração bastante elevada de moléculas terapêuticas. Liliana, este é o primeiro livro que vai lançar, certo? Sim, é o primeiro, sei se tem interesse em mostrar, ele está aqui. Sim, claro que sim.
O livro, então, vai estar disponível em todas as livrarias, pelo menos as livrarias principais, Almedina, Bertrand, FNAC, UC, Porta Editora. Está disponível em todas estas livrarias a partir do 25 de outubro presencialmente. Até lá já está disponível também para compra em todos estes locais, incluindo também na Casa da Aromaterapia. E de facto, aqui com este livro, o que é suposto e o que eu idealizei e o que eu transmiti neste livro, pelo menos foi essa a minha intenção, é de facto garantir que em 21 dias qualquer família que queira pode construir uma farmácia natural. Em 21 dias tem aqui o passo a passo, dia 1, dia 2, até ao 21, onde vai garantir que fazemos todo o percurso da aprendizagem, do domínio, da utilização, de saber como fazer tudo isto, e no final eu dou todas as sinergias, todas as fórmulas que cada família pode fazer por idade, por situação, permitindo que todas as famílias consigam ter então uma farmácia natural no final dos 21 dias. Está mesmo construído este passo a passo para ter esta transformação garantida. Isto já foi testado por mais de 250 famílias e funcionou. Portanto, eu acredito que se funciona com 250 vai funcionar com muitas mais. Temos até no final alguns testemunhos de pessoas que já fizeram este processo, porque eu testei mesmo antes de colocar o livro, tudo isto em livro, fizemos o teste então de um programa de 21 dias e de facto é possível chegar ao final e ter a farmácia natural construída, já pronta a usar, basta de facto seguir todos estes 21 dias. E é assim que o livro está organizado em 3 partes. A primeira parte do domínio da aromaterapia, a segunda da utilização e a terceira da preparação então das soluções naturais, tudo dividido. Tem mais de 100 soluções naturais, portanto conseguimos aqui garantir esta farmácia natural para todas as situações mais recorrentes que qualquer família possa enfrentar e que possa querer então ter tudo isto pronto a usar sempre lá em casa. Obrigadíssima por esta entrevista, muito sucesso no livro e no trabalho, e já fiquei curiosa para saber mais sobre estas farmácias naturais. Okay, ainda bem, o objetivo é esse, é mostrar também aqui que é possível e dar também esta vontade a toda a gente que tenha este interesse em reduzir cada vez mais os produtos de síntese e em ter tudo lá em casa preparado de forma natural. Quem tiver este interesse, com o livro é garantido que o consegue pôr em prática, portanto é só pegar no livro, todos os dias terá umas páginas para ler, portanto não tem aquele trabalho intensivo, ok, agora vou ter que ler um livro de 100, 170 páginas, neste caso num só dia ou numa semana ou num mês. A verdade é que aqui não temos essa pressão, a pressão é ler cada um dos dias, a cada dia que passa, porque está mesmo numerado dessa forma e aqui é mais leve, é mais fácil e é garantido. É mesmo isso, eu digo assim, ok, agora é garantido porque basta seguir este passo. Há dias que vamos ter 5 páginas para ler, há dias que vamos ter 2, mas passo a passo, dia após dia, vamos garantir que isso acontece. Quem tiver essa curiosidade de pôr em prática, aqui é garantido que consegue. E então foi mesmo isto que eu tentei transmitir no livro e essa curiosidade é mesmo aquilo que eu quero que aconteça de lá, permitir que quem tiver curiosidade, mesmo que seja pouquinha, é garantido que consegue avançar, que não é complicado. Muitas das vezes a aromaterapia e os óleos essenciais estão associadas a terapias muito complexas e muito difíceis, que é preciso muita formação para saber utilizar. É preciso formação, efetivamente, principalmente no aconselhamento, mas com um livro nesta forma organizado, com uma transformação específica que é a farmácia natural, consegue-se fazer isto de uma forma muito leve, muito simples, muito descomplicada e garantida ao final de 21 dias. São 3 semanas, passa super rápido. Portanto, é aqui um tema que eu espero mesmo desperte a curiosidade em todas as famílias. Mensagem transmitida. Muito obrigada por este convite, obrigada por poder falar sobre este livro, lá está, permitir que mais uma vez possa despertar este interesse em todas as outras famílias e que seja aqui um sucesso também, claramente, para garantir que todas as famílias conseguem ter soluções naturais, que é mesmo esse aqui o objetivo, muito sinceramente. Obrigada eu por escolherem a Magafone, por nos darem aqui este exclusivo.